Não seria fácil de apontar qual foi a pior bobagem já dita durante uma eleição brasileira, mas dá para imaginar que 2018 seja capaz de emplacar algumas frases no top 5 da burrice. A declaração mais recente do General Mourão certamente tem força nessa disputa. É difícil de tratar essa declaração com imparcialidade. Até porque ser imparcial diante de uma coisa dessas seria negligenciar os próprios valores. Se você parar para pensar, a ideia de que mulheres não criam filhos direitos, isso é burro primeiro e é ofensivo depois. E nem vem. Isso não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita. É só não ser muito burro para perceber o absurdo dessa frase. Porque essa frase não está embasada num dado, não está embasada numa pesquisa e não está embasada nem ao menos numa observação empírica da realidade. Essa frase está embasada num preconceito e é justamente por isso que ela é burra. Mais de 30 milhões de famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. São 28% dos lares brasileiros e esse número aumenta a cada censo do IBGE. O general conseguiu ofender toda essa gente e não parou para pensar que isso poderia machucar até mesmo as pessoas que estariam dispostas a votar na chapa dele. Raquel Scheherazade fez do jornalismo uma forma de militância contra tudo que é popular. Muitas coisas hoje me revoltam no carnaval. Uma delas é ouvir a boa música ser calada à força por hits do momento como o Melô da Mulher Maravilha e similares que eu não ouso nem citar. Em alguns momentos, ela chegou até a incitar a violência. A atitude dos Vingadores é até compreensível. O Estado é omisso. A polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Scheherazade militou contra muita coisa e contra muita gente. Scheherazade militou até contra si mesma. Se ainda assim as mulheres insistem em se igualar aos homens, devem começar por abdicar da redoma que as protege das missões mais duras e das críticas mais espinhosas. Scheherazade é uma dessas figuras da imprensa nacional que se colocou no centro da ascensão do tipo de pensamento que o general Mourão representa. Scheherazade quer ordem, mas sofre desse mal muito brasileiro que é a confusão entre ordem e violência. Mesmo ela se sentiu ofendida com a fala do general. E porque se sentiu ofendida, Scheherazade teve a sua imparcialidade questionada. Ser imparcial é não tomar partido, é ser isento. Opinião não combina com imparcialidade. Não há nada de errado em opinar, mas ao fazer isso, você diminui brutalmente as suas chances de ser imparcial. É preciso ter isso em mente. Quando você pede que alguém seja imparcial, no fundo, o que você quer é que essa pessoa deixe de opinar. É até meio egoísta, porque você que cobra a imparcialidade dificilmente vai se abster de emitir opinião. No jornalismo, a ideia de imparcialidade está no centro das discussões éticas a respeito da profissão. A mais comum e realista das visões assume a imparcialidade e a objetividade total como inatingíveis e, ao mesmo tempo, desejáveis. Parece contraditório, mas não é. Um repórter jamais conseguiria ser completamente isento, mas ele tem a obrigação de tentar mesmo assim. Scheherazade nunca tentou ser isenta, e isso não é um problema, porque ela não se propõe a informar, ela se propõe a opinar. O papel dela não é de uma repórter, o papel dela parece ser de uma comentarista, embora o patrão discorde. Chamei para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do teleprompter, não foi para você dar a sua opinião. Isso que você acabou de ver foi assédio moral, muito grave por sinal, mas pelo menos foi um assédio moral revelador.
A fala do Silvio Santos mostra que ele quer menos subjetividade e mais objetividade da funcionária dele. E esses dois conceitos, subjetividade e objetividade, eles têm tudo a ver com imparcialidade. Esse é Nate Silver. Ele é um estatístico que ganhou fama ao prever a vitória de Barack Obama com precisão decimal. Silver também se dedica a previsões esportivas e costuma acertar bastante. Sempre que é questionado sobre os méritos das previsões que ele faz, o Nate Silver fala em objetividade. Objectivity means that there's something outside of my point of view. There's a greater truth that I will perceive imperfectly, but it is truth, right? Essa definição de objetividade ajuda a gente a entender a questão, porque ela promove um contraste. Objetividade no exercício do jornalismo é buscar as respostas nos fatos ao redor. Subjetividade é buscar as respostas nas próprias convicções, nas próprias opiniões. Objetividade é para quem informa. Subjetividade é para quem opina. É fácil de entender, mas as grandes redações jornalísticas parecem ter uma relação muito diferente com esses conceitos. Para entender essa relação, a gente vai olhar para o Jornal Nacional. Recentemente, o Jornal Nacional fez uma série de sabatinas com os candidatos à presidência da República. Eu sei que a gente já falou disso, mas vamos olhar de novo para o que acontece nessas entrevistas, porque isso vai nos ajudar a entender que tipo de imparcialidade o jornalismo brasileiro pratica. As entrevistas tinham entre 26 e 27 minutos. Diante de Ciro Gomes, os apresentadores passaram 13 minutos fazendo perguntas sobre corrupção e ética no uso de recursos públicos. A minha pergunta é a seguinte: qual é a coerência de se dizer intransigente com a corrupção e, ao mesmo tempo, o senhor escolher para integrar o seu governo uma pessoa com um perfil, um histórico como esse de Carlos Lupe, para que ele ocupe o cargo que ele quiser, candidato? Desculpa, eu não escolhi ninguém para ser ministro. Eu Mas nem o senhor sequer disse fui que eleito. ele ocuparia Eu vou o cargo repetir que isso. ele quiser. Eu vou repetir, só que não é correto dizer que eu escolhi ninguém para ser ministro, porque eu tenho humildade, estou esperando o povo Estamos falando brasileiro. em termos hipotéticos, o senhor também E ainda eu não estou foi falando em eleito. termos assertivos. O objetivo aqui era pressionar o candidato a demonstrar que ele não representa uma ruptura com as práticas políticas do passado. Já diante de Bolsonaro, o Jornal Nacional usou 13 minutos para falar sobre economia. A questão que eu gostaria de propor é a seguinte: digamos que Paulo Guedes um dia entre no seu gabinete como presidente da República e diga assim, sei lá, como ministro, ele diga assim: ó, presidente, ou o senhor faz isso, isso e isso, ou eu vou pegar o meu boné e vou me embora. É bom, né? É quase que um casamento. Eu estou namorando o Paulo Guedes há algum tempo e ele a mim também. Nós, Boni, somos separados. Até o momento da nossa separação, nós não pensamos numa mulher reserva para isso. Se isso vier a acontecer, por vontade dele ou por uma vontade minha, paciência. O objetivo aqui era pressionar o candidato e demonstrar que ele não sabe nada do assunto e representa um risco para o país. Aí, quando chegou a vez do Alckmin, 17 minutos de entrevista foram dedicados aos casos de corrupção envolvendo o PSDB. O senhor tem dito que é a favor da Lava Jato, o senhor é a favor do combate à corrupção. Como presidente do PSDB, por que é que o senhor não pediu, não propôs até agora a expulsão desses dois elementos do seu partido? Olha, Boni, primeiro, o Aécio não foi condenado. Ele está sendo investigado e vai responder para a justiça. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. O objetivo, claro, era mostrar que o Alckmin não representa uma ruptura com a corrupção endêmica na política brasileira. Na entrevista com Marina Silva, 7 minutos foram dedicados às discussões sobre governabilidade. Essa era uma tentativa de mostrar que ela não terá o apoio necessário para fazer as reformas que o Brasil precisa. Mais uma vez, eu insisto nessa pergunta. Isso não pode dar aos eleitores uma impressão de que falta à líder do partido e, portanto, agora candidata à presidência da República, liderança, autoridade? Ser líder não é ser o dono do partido, Boni. O líder de um partido, ele é aquele que é capaz de dialogar com os diferentes.
E agora, mais recentemente, na vez de Fernando Haddad, os apresentadores fizeram uma entrevista monotemática. Todo o tempo foi usado para discutir corrupção e até para tentar fazer o candidato pedir desculpas em nome do partido dele. Nem Lula, nem Dilma, nem o PT jamais fizeram uma autocrítica. As pesquisas mostram que o eleitor quer um governo honesto. Como é que o senhor vai convencer o eleitor de que a corrupção não vai continuar no novo governo do PT se não há uma autocrítica, se não há um pedido de desculpas ao povo brasileiro pelos bilhões desviados por causa da corrupção? Na minha opinião, os governos do PT foram os que mais fortaleceram as instituições que combatem a corrupção. Mas, de fato, candidato, independentemente, desculpe só com relação a isso, independentemente de ter fortalecido ou não, o fato é que integrantes do governo do PT foram pegos em atos de corrupção pelos mecanismos de controle anticorrupção, independentemente de quem fortaleceu ou não. Isso é fato. Eu volto a repetir, será que uma autocrítica, um pedido de desculpas, um meia-culpa mesmo ao povo brasileiro? Minha resposta? O objetivo, mais uma vez, era demonstrar que o candidato não representa uma ruptura com as práticas políticas condenáveis do passado. Todas essas entrevistas têm algo em comum. O esforço do telejornal, e isso vale para cada uma dessas entrevistas, não era o de explorar as propostas dos candidatos, não era saber como eles governariam caso fossem eleitos. O esforço do Jornal Nacional era para mostrar os defeitos de cada candidatura. Fazendo isso, o jornal e a emissora tentam afastar qualquer suspeita de que sejam parciais, de que estejam tomando um lado e defendendo um desses candidatos aqui. Esse é o jeito do Jornal Nacional de mostrar objetividade, o que nos leva de volta a Nate Silver. Whereas in political journalism, objectivity means that you make each side equally angry at you. We should invent a new word for that, right? Maybe you can call it balance, which is, I think, a less important word, right, than objectivity is, right? Objetividade, para a grande maioria das corporações jornalísticas, é isso aí mesmo. É a capacidade de irritar os dois lados. Pelo menos dentro desse conceito, Raquel Scheherazade já pode ser vista como uma adepta da objetividade jornalística. Porque ela finalmente se tornou capaz de irritar os dois lados. E com isso, ela agora passa a ficar mais parecida com a média da imprensa nacional. Uma média que não é lá essas coisas, mas que pelo menos agora a Scheherazade consegue alcançar. Prova cabal de que somos todos iguais. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, o homenageado é o James, ou será que é James? Esse cachorro que, trancado no quintal, gosta de latir para os cães livres que ele vê passar na rua. Isso é um péssimo hábito, hein, James? Mas tem gente que faz igualzinho. É só ver alguém livre, sai latindo.